Olá, eu sou Paulo Trindade, gerente de inteligência de ameaças cibernéticas da ESH Tecnologia, e nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre Threat Intelligence, seus objetivos, um pouco de como ela atinge esses objetivos através da produção de inteligência e a importância dela no cenário atual e os desafios que as empresas correm no dia a dia. Threat Intelligence. Threat Intelligence ela já existe há um longo tempo. Era a produção de inteligência de ameaças. Isso vem de um longo período antigo, onde grandes povos, a exemplo de Roma, do Egito, como eles produziam essas inteligências. Muitas vezes eles enviavam espiões no meio do próprio povo para colher informações de fontes abertas. E essas pessoas, esses espiões, colhiam essas informações e trazia para o reinado. E não só do próprio povo daquela nação, mas também de outros povos, às vezes povos até inimigos. E isso compunha a estratégia desses reinos para evitar que ameaças os atingissem. O que é a ameaça? Ela nada mais é que a composição de intenção, oportunidade e capacidade de um agente malicioso de obter seus intentos. Esses intentos podem ser a disrupção de sistemas, sequestro de sistemas ou até mesmo roubo de dados. E muitos grupos estão interessados nesses dados. Então, a ameaça era composta desses fatores. Vamos falar agora sobre a produção de inteligência. Existem alguns métodos de analisar a intenção, a oportunidade. Oportunidade está muito ligado ao que nós chamamos de superfície de ataque, que é composta por tudo que está publicado, principalmente na internet, sistemas firewalls, aplicações, servidores, tudo que estiver publicado para a internet, que tiver alguma vulnerabilidade, alguma fragilidade e diversos outros fatores que servem de vetor de ataque, possibilitam um ataque desses agentes maliciosos e onde eles conseguem os seus intentos. Então, o primeiro fator é descobrir essa superfície de ataque, extrair essas informações e apresentar para os nossos clientes, onde a gente consegue apontar ali periodicamente quais são as fragilidades daquele ambiente, como corrigir essas questões, se é a falta de um patch, se é um problema de configuração, se é uma falta de sistemas de proteção. Isso é muito comum, às vezes as pessoas publicarem aplicações direto para a internet sem ter firewall de aplicação. Agora nós vamos falar sobre a intenção. Muitas vezes vemos informações publicadas em redes sociais ou até em fóruns de Deep e Dark Web que formam de determinados grupos que têm algum intento em atacar determinado segmento de mercado, ou, como já vimos algumas notícias, de grupos que querem, por causas ideológicas, atacar empresas nacionais, empresas brasileiras. E, nesses casos, grupos envolvendo ideologias que estão ali anunciando algum ataque, ou, às vezes, não são por anúncios, mas é por infiltração da nossa equipe ali nesses determinados grupos. Então, vamos falar agora um pouco sobre a forma de produção de inteligência. Porque logo após o estudo e entendimento da intenção, da capacidade e a oportunidade que agentes maliciosos possuem de realizar os seus intentos, a gente entende essas informações, processa essas informações e cria diversas formas de disseminar essas informações de maneira que o CISO, ou a gestão, ou a equipe técnica de nossos clientes possua informações para uma tomada de decisão em diversas camadas, seja ela estratégica, tática e operacional. Em todas essas camadas a gente produz inteligência. Algumas delas são o relatório de análise de superfície de ataque, onde a gente apresenta todas essas informações condensadas e formas de mitigar essas fragilidades de infraestruturas. A próxima forma são boletins de segurança que conseguem direcionar os nossos clientes, dizendo, por exemplo, a forma que esses agentes maliciosos atuam. Uma parte importante nesse processo de produção de inteligência é a produção de feeds. Esses feeds são entregues para sistemas automatizados como firewall, IDS, IPS, Endpoint Protection. Então, são sistemas que, por si só, já têm as suas missões como sistemas de segurança, mas são sistemas passivos, alguns deles. Alguns precisam ser alimentados de regra como um firewall, por exemplo. Eu preciso constantemente estar modificando as regras desse firewall para que ele tenha a sua eficiência.
E quando você entrega um feed de inteligência para um firewall, você dá a capacidade desse firewall de se tornar inteligente. Então ele passa a ser ativo, passa a bloquear ameaças de forma ativa antes que essas ameaças cheguem no seu ambiente. Então, uma excelente forma de dar, uma proteção muito interessante para a sua companhia, para os seus sistemas e reduzir as ameaças é consumindo feeds de inteligência de fontes que te garantam zero falso positivo, Que o que ninguém quer nesse momento é ter o IP de um sistema importante, um sistema legítimo, sendo bloqueado na sua infraestrutura. Então, é super importante. E esse é um trabalho que temos muito orgulho de fazer. E agora vamos falar um pouco da importância de Threat Intelligence no cenário atual, o desafio das companhias em se protegerem de ataques cibernéticos. A gente vê com frequência em jornais e na mídia, muitas empresas, até nacionais, empresas brasileiras, que sofreram grandes ataques e, claro, acabam nesse processo, muita gente é impactada, há muita perda de capital, empregados são impactados, tendo que trabalhar às vezes até tarde para recuperar toda a companhia. Então é algo muito desafiador para as empresas hoje em dia. Há muita perda de investimento por causa disso, Quando você tem uma empresa que parece não se preocupar com isso, quando na realidade até se preocupa, mas estamos aqui para ajudá-los nesse desafio, apresentando para vocês a inteligência de ameaças. Porque qual é a importância disso? Ter executivos e profissionais de segurança mais informados e podendo melhorar as suas estratégias de segurança na sua empresa. Outro ponto é você pensar em formas automatizadas de proteger a sua empresa com inteligência de ameaças, consumindo feeds. Então, hoje, para as empresas que estão com preocupação com a sua segurança, seja muito motivada por agentes externos, como a gente já falou aqui, agentes maliciosos externos, mas tem uma outra grande preocupação, que são os insiders. São pessoas que muitas vezes ou são cooptadas por agentes externos, por agentes maliciosos externos, que pagam essas pessoas uma quantia, motivadas por diversos fatores, que fazem mal à empresa, às vezes instalando um próprio malware ali dentro do ambiente. Então, se você já conta com informações de feeds de inteligência, o bloqueio não é só de entrada, mas esse bloqueio pode ser de saída. Se você consome feeds de IPs maliciosos, feeds de links maliciosos, feeds de hashes maliciosos, você faz com que os seus sistemas sejam capazes de bloquear uma ameaça tanto na entrada dela, numa tentativa de entrada, quanto na saída. Essa ameaça ela pode estar nos primeiros níveis de ataque, seja o que eles chamam de reconhecimento, até os últimos níveis. Dependendo dos sistemas ali inseridos, você vai ter inteligência para atuar nesses bloqueios. Então, se hoje você tem algum desafio em conhecer a sua infraestrutura, se ela está frágil ou não sabe do ponto de partida, como partir para conhecer qual é o ponto frágil da sua infraestrutura, a quais ameaças a sua infraestrutura está suscetível, ou se você tem uma preocupação, se tem insiders, ou se a sua empresa está recebendo ataque de alguma fonte e queria já ter uma camada a mais de proteção de forma eficaz e eficiente, conte conosco. Estamos aqui para te ajudar. A nossa missão, a missão aqui de Threat Intelligence na SH é evitar ataques cibernéticos. Nós trabalhamos constantemente para realizar esse objetivo. Então, se você tiver alguma dúvida, fale comigo, deixe uma mensagem aqui no vídeo, logo abaixo desse vídeo, e teremos o maior prazer em te ajudar e tirar todas as suas dúvidas. Um grande abraço.